O nome da série é Notícias Incríveis, mas eu espero que esteja claro que isso é uma ironia. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária deste modestíssimo espaço, sejam todos muito bem-vindos. Se você quer contribuir para a continuidade desse canal ou para a regularidade dos vídeos, vou deixar aqui o link para o financiamento coletivo. Meu financiamento coletivo está lá no Padrim. A partir de R$10 você pode contribuir. Eu fiz uma escolha por não separar em 10, 20, 30, 40 reais. Se você quiser contribuir com mais de R$10, fique à vontade. Mas achei que era melhor não ficar dividindo as pessoas entre quem pode dar um pouco mais e quem pode dar um pouco menos de dinheiro, pra gente ser uma comunidade, todo mundo ali reunido. Se você não pode contribuir, também não é um grande drama, estamos aí, a gente faz na medida do que é possível esses vídeos aqui acontecerem. E se você me acompanha aqui, te adianto, eu também estou em outras redes, Twitter e Instagram são as redes que eu mais participo hoje em dia, e eu também participo de um podcast que se chama Se Eu Tivesse um Podcast. E você também pode me encontrar no Justificando. E eu vou aproveitar o gancho da minha coluna no Justificando essa semana para fazer esse Notícias Incríveis. Eu não sei se vocês acompanharam, muito provavelmente sim. Militares alvejaram um carro com uma família que estava indo para um chá de bebê. E nesse caminho, nesse processo, eles mataram um músico e segurança, o Evaldo. E aí, esse Notícias Incríveis é para olhar um pouco para como as manchetes dessas notícias estão falando desse caso. E aí eu acho importante já fazer uma ponderação que não são todos os jornais que vão reportar desse jeito, mas jornais de grande circulação ainda reportam esses casos de uma maneira que eu acho que poderia ser bastante melhorada. Eu já falei em outros vídeos aqui sobre o lance da voz passiva, né? Em que em casos de violência, manchetes costumam dar maior enfoque na vítima, naquela pessoa que sofreu a violência. Então, mulher é agredida, mulher é morta, mulher é estuprada, só para dar um exemplo, né? Então, o seu olhar não está mais para quem agrediu e está sobre a pessoa que sofreu a agressão. E por vivermos numa sociedade que banaliza a violência e que institucionaliza a violência e normaliza a violência, é muito frequente que muita gente pense assim, estranho, essa pessoa não apanhou, essa mulher não foi estuprada assim à toa, alguma coisa teve. Esse raciocínio é muito absurdo, mas é também bastante corrente. A notícia sendo escrita dessa maneira não é a única razão para que isso aconteça, mas é também uma forma de estimular, digamos assim, esse raciocínio. Se não estimular, mas de mobilizar de alguma maneira esse raciocínio, porque você não está olhando para quem agrediu, você está olhando para quem sofreu agressão. E como as agressões são, em geral, violentas, você pensa, não, isso deve ter alguma coisa estranha aí, não é possível que isso simplesmente tenha acontecido. E aí, neste caso específico de hoje, não está se tratando de uma voz passiva, não é assim, homem é morto pela polícia, mas ainda assim o efeito é o mesmo, porque ao invés de se dizer o exército atira contra a família a caminho de chá de bebê, muitos jornais seguiram a lógica da voz passiva, mas sem usar a voz passiva. Então, colocando a vítima como foco. Dizendo algo como, homem morre após ser baleado, homem morre após militares atirarem, homem morre após ter o carro alvejado. E aí são muitas as variações de homem morre e aí depois vai dizer o que é que aconteceu. Na verdade, uma manchete que diz homem morre após ser baleado não é suficiente para expressar o tamanho dessa violência. E eu acho que é importante que o tamanho da violência seja reportado justamente para ajudar que as pessoas façam reflexões mais sólidas sobre a maneira como a violência se concretiza na nossa realidade. Nas notícias, ao longo das notícias, a justificativa que vinha sendo trazida até inclusive pelo discurso do próprio exército, é de que essas pessoas foram confundidas com bandidos. E aí eu pergunto pra você, quando você vai fazer esse descritivo, e aí a gente tem alguém justificando como confundido com um bandido, então significa que um bandido que está num carro, que não está baleando ninguém, tá passando lá, você reconheceu que é um bandido. A primeira estratégia da polícia ou do exército é atirar mais de 80 vezes. E aqui, esse é um vídeo que não é sobre uma especialista de segurança, mas de como a gente normaliza essa violência a partir dessas justificativas que vão sendo dadas para o ato ter acontecido. E de como isso, de novo, vai aparecendo nessas notícias. Falar, não, então, tudo bem, porque ele foi confundido com um bandido. E, na verdade, não está tudo bem, porque
essa justificativa não é boa o suficiente para você atirar 80 vezes contra um carro que só estava em movimento. Então, todo o conjunto da história é muito significativo. E a maneira como a gente destaca na manchete, porque muitas vezes a manchete é a única coisa que as pessoas vão ler, é muito importante. A maneira como essas informações são apresentadas na manchete. Eu fiquei, digamos, menos triste, eu não vou dizer que eu fiquei feliz, eu fiquei menos triste porque eu vi várias manchetes dizendo: Exército dispara contra carro a caminho de chá de bebê, o Exército dispara 80 tiros. Eu vi isso já acontecendo em jornais de grande circulação, mas eu também via inúmeras notícias fazendo esse outro modelo que eu trouxe aqui, do homem morre após ser baleado. E não é tão simples assim, ele não foi baleado sozinho, era um carro com 5 pessoas dentro, incluindo crianças, que foi simplesmente alvejado. Então, há de haver outra maneira de construir essa manchete. Então, eu acho importante seguir fazendo notícias incríveis e falar disso em diferentes formatos, porque cada vez mais a gente precisa olhar para como essas manchetes estão sendo escritas, porque elas sim nos ajudam a moldar a forma como a gente está olhando para essas realidades. E aí, nesse caso, a gente tem um ato que tem uma relação muito íntima com o racismo, porque confundido com o bandido, porque era uma família de pessoas negras. É por isso que se confunde com um bandido, e isso então justifica uma ação violenta. E aí tem uma outra coisa que me chamou a atenção, porque começaram a aparecer assim: Exército dispara 80 tiros em carro de família no Rio e mata músico. Então, o fato de já colocar o agente da ação disparar 80 tiros já é menos pior, já melhorou o que é essa manchete. Mas tem uma coisa que é o carro de família. Imagine você, 5 jovens negros indo para um churrasco e o carro deles é alvejado. Tem aí também esse lugar da gente começar a olhar para esses elementos que a gente vai trazendo. Mas nossa, era uma família, que absurdo. Se fossem 5 amigos também seria um problema. Não eram pessoas que estavam reagindo a nada. Inclusive o Exército fez uma primeira nota dizendo que era isso, que estavam reagindo a disparos, o que não aconteceu. As testemunhas dizem que estava tudo normal, tranquilo, sem disparo, sem tiro, sem nada, e de repente começaram a alvejar esse carro. Então, quem são esses sujeitos que morrem, né? Como é que esses sujeitos aparecem na manchete? O Evaldo aparece sempre como o homem morre e homem morre. Então, pode parecer, ai, mas que picuinha, agora não pode mais dizer nada? Não, não é que não pode mais dizer nada, mas eu acho que a gente pode e deve ser muito mais cuidadoso na hora de produzir esses relatos, pra gente não trazer dentro do relato uma espécie de justificativa para um ato criminoso como esse. E aí, nesse sentido, ao dizer algo como dispararam por engano, sei lá, por engano, 80 tiros por engano, haja forte emoção, né, Moro? Para disparar mais de 80 vezes contra um carro que nem estava disparando de volta. Esse ato não deveria acontecer e a maneira como a gente reporta esses atos não deveria ser assim. Cada vez mais atenção, cada vez mais cuidado, não é simples, não é óbvio, mas é importante e significativo. Eu deixo o meu beijo para você. Sigamos atentos, sempre atentes à maneira como esses casos de violência estão aparecendo pra gente. Tchau, tchau.